As imensas florestas ao redor do mundo costumam guardar alguns segredos e também alguns mistérios, como por exemplo, essa formação de rocha, que se assemelha muito a um gorila, só que de pedra, em meio à floresta. Hoje vamos ver algumas formações muito misteriosas nas florestas ao redor do mundo. Essa formação aqui fica na região da Serra do Roncador, e não é comum, sejamos francos, a natureza produzir ângulos tão retos como esse daqui, nem grandes blocos empilhados, conforme podemos ver nessa imagem. Atenção! Essa é a última chamada. O pacote vitalício de cursos do Instituto São Brandão está com os dias contados. E agora é para valer. Fim definitivo. Sem volta. Sem exceção. Durante anos, milhares de alunos tiveram acesso vitalício a um conteúdo transformador. Hoje, são 12 cursos completos, mais acesso à nossa biblioteca virtual, num pacote único. Mas tudo isso vai acabar. Por quê? Porque estamos dando um passo histórico. O Instituto São Brandão está se tornando um instituto universitário. E com essa nova fase, o pacote vitalício será extinto. Para sempre. Você tem até 31 de maio para garantir o seu acesso. Depois disso, o pacote vitalício não voltará. Essa é a última chance de ter acesso vitalício ao conhecimento, a uma formação sólida, profunda e à altura de quem leva o saber a sério. Clique agora, antes que a porta se feche de vez. Instituto São Brandão. Última chance. Último chamado. Primeiro vamos a Buang Kham, no extremo nordeste da Tailândia. Nosso destino, Hinh San Warn, a Rocha das Três Baleias. Simplesmente porque as rochas realmente se assemelham a três baleias nadando no mar, quando você usa um drone para capturar a vista aérea do local. O tamanho e a forma da rocha são incríveis. Os geólogos acreditam que essa formação rochosa tem 75 milhões de anos. E diferente dos geólogos que acreditam ser uma formação natural, há quem acredite se tratar de uma família de baleias cachalote petrificadas, como essa que estamos vendo aqui. E se você acha isso um tanto absurdo, veja as imagens que um inscrito do canal, Fabiano Geraldelli, nos enviou desta pedra que parece ser uma antiga cobra, gigante e petrificada, com formas bastante semelhantes ao réptil rastejante. O corpo inclusive parece ter escamas. Algo bastante curioso de fato. O Fábio que nos mandou essas imagens é do Rio de Janeiro. O inscrito Carlos Eduardo do Piauí, que é inscrito do canal Além da Nuvem desde 2017, também nos enviou este vídeo do mesmo local. E olha só, também fica na Tailândia. Mesmo local das nossas baleias cachalote gigantes. Ou não, quem sabe são apenas grandes formações rochosas muito parecidas com as baleias, não é mesmo? E aí, o que você acha? Deixa sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal Além da Nuvem e ativar o sino, marcando em receber todas as notificações. Mas observe aqui as escamas no chão, por onde essa garota tailandesa das filmagens conduz sua câmera por entre o que parece ser o corpo desta grande serpente enrolada. E assim como a formação que parece uma cabeça de cobra que o Fabiano enviou, nessa filmagem enviada pelo Carlos Eduardo, vemos também o que parece ser uma outra grande cabeça de um réptil gigante petrificado. Mas é evidente
que deve ser apenas uma grande coincidência, não é mesmo? Diz aí o que você acha. Só o que podemos afirmar é que as semelhanças, de fato, impressionam. Para quem quiser pesquisar mais, o local, na Tailândia, é conhecido como Cavernas de Naka, ou Naka Cave. E é interessante também observar o fato de que serpentes e dragões fazem parte da mitologia do local. As estátuas de Naga, por exemplo, estão presentes em diversos locais da Tailândia. Bom, eu posso dizer que particularmente nunca havia visto um piso de pedras como esse, que assemelham-se de fato a intermináveis escamas. E quanto mais fundo você caminha para o interior das cavernas de Naka, realmente a coisa vai ficando cada vez mais interessante. Dá só uma olhada nessas formações rochosas. São as mesmas que vimos nas fotos anteriormente, agora em vídeo, onde você pode ter a sensação de estar caminhando entre grandes cobras de pedra. E aí, o que você tem a dizer a respeito disso? Seria apenas pareidolia? Será que alguém esculpiu essas formações nesse local em referência às grandes cobras? Ou será que de fato estamos vendo resquícios de um mundo antediluviano petrificado? O que você acha? Segundo a mitologia da China, ali do lado da Tailândia, o dragão foi um dos 4 animais sagrados convocados por Pan Ku, que é como os chineses chamam o deus criador, para participarem na criação do mundo. E vale citar também que, assim como a serpente aparecia no princípio da criação, no livro de Gênesis, os grandes peixes aparecem como sendo também os primeiros seres criados, segundo o relato bíblico. E vale notar também que esse local da Three Whale Rocks, ou Rocha das Três Baleias, também tem outras atrações muito interessantes. O local, basicamente, constitui-se de grandes elevações em meio à floresta. Algumas formações são muito interessantes. Caminhando em meio às trilhas, podemos encontrar algumas rochas bastante peculiares. Por exemplo, essas aqui, com o que parecem ser blocos formando-a. Quanto mais caminhamos em meio a essas incríveis trilhas, percebemos que a Tailândia é um local cheio de mistérios e belezas, com vistas realmente exuberantes. Agora vamos atentar para essas formações rochosas aqui. Olha só se não parecem mais resquícios de pedras que podem ter sido assim derretidas de alguma maneira, conforme vimos em outros vídeos. Existem também alguns templos budistas nesse local. E olhe só essas pedras que parecem ser casas. Muito interessante, não é mesmo? E aí, qual é a sua opinião diante de tão interessantes evidências? Na cidade de Chongqing, na China, existe um penhasco de pedras esculpidas. As esculturas rupestres de Dazhu, elas são realmente impressionantes. Muitas delas mostram seres antropomórficos, com cabeça de animal e corpo humano, além também de algo que parecem ser máquinas, como por exemplo esta grande serra esmagando uma pessoa. Hoje nós vamos falar de evidências arqueológicas de máquinas e tecnologias do passado.
E se você sabe muito bem que esse é um assunto muito interessante, já deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal caso não esteja inscrito e ativa o sino, marcando em receber todas as notificações. Outro lugar que esconde grandes achados arqueológicos é o Japão. Lá é possível encontrar castelos das mais antigas dinastias da Terra, além também de fortes dos antigos samurais. E esta pedra em particular faz parte das pedras de Makadoishi e é realmente impressionante pela precisão dos cortes. Ela é conhecida como a Pedra Machado. Muito se especula sobre como essas pedras foram esculpidas no passado. Essa câmara, por exemplo, também localizada no Japão, chega a pesar mais de 800 toneladas e possui 2 orifícios de cerca de 1 metro em seu topo. Alguns especialistas afirmam que essa câmara foi deixada inacabada e o projeto não foi concluído devido a rachaduras e imperfeições. A propósito, esta é uma cripta, sim, um caixão do século VII. Alguns dizem que o templo de Abu Ghurab, o Templo do Sol, que fica a apenas 15 minutos do Cairo, no Egito, era um Stargate, mas o fato é que existem construções muito interessantes nesse local. Algumas esculturas, digamos assim, que parecem ser, na verdade, verdadeiras máquinas ou rodas petrificadas. Vamos comparar agora com antigos mecanismos, como esse daqui, que está parcialmente enferrujado, ou este daqui. E ambos vão lembrar as nossas pedras lá do Egito. Pedras misteriosas, aliás, são muito comuns de encontrar nas remotas cavernas da Terra. E que tal esta pedra, digamos assim? Bom, qualquer semelhança com esse exaustor seria mera coincidência? O que você acha? Vale notar que esse é um símbolo que pode ser encontrado com muita frequência na Geórgia, próximo ao Cáucaso. Cortes precisos em rochas duríssimas, muitas delas granito, eram de fato, aparentemente, muito comuns quando nós começamos a observar melhor a arqueologia. Isso se, de fato, algumas dessas rochas não eram, na verdade, outra coisa, como, por exemplo, máquinas, equipamentos industriais que teriam sido, por alguma razão ou por algum processo, petrificados ao longo do tempo. E aí, o que você acha disso? Não esquece de comentar para a gente saber também a sua opinião. E que tal esta pedra encontrada em Tia, na Etiópia? Diga você mesmo com que ela se parece. Esse sítio arqueológico foi descoberto em 1994, quando um pastor curdo tropeçou em uma pedra estranha, nessa planície, a de Göbekli Tepe, na Turquia. Conhecido como a Montanha com Umbigo, Göbekli Tepe possui estranhas criaturas retratadas e outros seres antropomórficos que misturam seres humanos com animais. Não menos impressionante é o Monte Nimrut, que fica a apenas 190 quilômetros dali, e é repleto de cabeças de antigas esculturas de divindades que formam uma paisagem impressionante, com um dos melhores pôr do sol da região. Dessa vez, o mistério é no Brasil. Estamos falando desse incrível local chamado Vale do Catimbau, no estado de Pernambuco.
O aspecto de derretimento das rochas é familiar para quem acompanha o canal Além da Nuvem. Um detalhe importante: este alaranjado presente nas formações rochosas é óxido de ferro, ou seja, ferrugem. Ferrugem está presente em todo o paredão de Lapiaz, no enorme vale de Catimbau. O Parque Nacional do Catimbau possui 42 sítios arqueológicos catalogados e abrange 4 municípios de Pernambuco: Buíque, Ibimirim, Sertânia e Tupanatinga. O parque é o segundo mais importante do estado, atrás apenas de Fernando de Noronha. A vegetação do local é característica da Caatinga, o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Mas são essas outras coisas muito interessantes que despertaram o nosso interesse para fazer esse vídeo. A história perdida do Brasil, aqui no Além da Nuvem. Morros que parecem castelos derretidos, como se tivessem escorrido, como cera quando submetida a altas temperaturas. O local realmente parece o resquício destruído de uma antiga civilização. Por isso, muitos pesquisadores, de fato, defenderam essa hipótese. Revista Fatos e Fotos, outubro de 1970. Tenho certeza de que isso é coisa de fenícios. No duro, disse Sebastião França, 40 anos, administrador do cemitério de Buíque, sertão pernambucano, ao descobrir inscrições, pinturas, esculturas e ossadas ao pé da Serra do Catimbau, a 13 quilômetros da cidade. O achado arqueológico foi calculado pelos técnicos como tendo, no mínimo, 2.000 anos de idade. Mas, como é de costume, o editorial da Fatos e Fotos discordou de Sebastião França. A revista disse que não era coisa de fenícios, e os arqueólogos concluíram que se tratava de um cemitério de índios que habitaram Buíque há milênios. Talvez seja mais fácil deixar assim, porque realmente fica difícil explicar essa paisagem impressionante, no meio do nada, no meio de um grande vale, no sertão pernambucano, um local repleto de pinturas rupestres que sabe-se hoje possuem até 2.000 anos e têm aspectos interessantíssimos, sendo uma das maiores referências em arte rupestre no Nordeste brasileiro. Os arqueólogos sabem hoje que quem quer que tenha feito essas pinturas na pedra desenvolveu uma técnica usando pincéis muito finos. E é possível ver desenhos bem intrigantes que mostram criaturas diferentes, como essas que estamos vendo agora. Outras artes rupestres são, na verdade, pinturas escavadas na rocha, que se assemelham muito à Pedra do Ingá, na Paraíba, que muitos pesquisadores, alguns de renome, defenderam se tratar de inscrições fenícias e escrita demótica egípcia. Será que cidades fenícias ou vindas do Oriente Próximo, do outro lado do Oceano Atlântico e além do Mar Mediterrâneo, podem ter de fato chegado ao Brasil e estabelecido várias cidades? Bom, quando você olha imagens como essa, do Vale do Catimbau, você vê que o local é perfeito para um assentamento que tivesse se estabelecido aqui há milhares de anos. Ainda hoje é possível permanecer no local sem maiores dificuldades, com vegetação, sombra e água fresca, e sobreviver dos recursos naturais que já estão disponíveis lá. É possível plantar coqueiros, árvores, cultivar alimentos e criar gado. Sim, eu disse criar gado. Inclusive, esses animais que você está vendo aqui estão lá, no Vale do Catimbau. Existem algumas formações no meio das rochas que chamam muito a atenção, especialmente algumas cavernas e portas que estão no fundo dessas cavernas e que levam para o interior da montanha, quase como se essas montanhas fossem, no passado, para os seres humanos que habitavam esse local, algo semelhante aos formigueiros, ou o cupinzeiro, como esses cupinzeiros da África.
que são enormes e têm alguma semelhança com o que vemos no Vale do Catimbau, como se os seres humanos primitivos fizessem suas habitações de modo muito mais harmônico em relação à natureza, como os animais. Aliás, você já se perguntou por que existem tantas cidades chamadas Monte Castelo? Monte Castelo. Isso não se parece com alguma coisa? Sim, nós temos em 3 estados brasileiros cidades com este nome: São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Se você souber de mais alguma, deixa aí nos comentários. Seria só mais uma entre tantas coincidências? Ou será que estamos vendo algo remanescente de uma outra era da humanidade, aqui em nosso país, no sertão brasileiro, no estado de Pernambuco? Você já tinha ouvido falar nesse local? No Parque do Catimbau, Parque Nacional, repleto de riquezas arqueológicas, grandes segredos, muitos mistérios e que podem revelar um passado oculto sobre a verdadeira história do Brasil. A pesquisadora Fernanda Palmeira, no início do século XX, percorreu várias regiões do sertão do Nordeste, estudando supostos vestígios fenícios nessa região. Além de vários artigos, ela chegou a escrever um livro sobre a história antiga do Brasil, no qual não só associou as inscrições rupestres que ela encontrou aos fenícios, como também, como já foi dito, a escrita demótica egípcia, que data dos 650 a.C. até o século VI d.C., e é a sucessora dos hieróglifos egípcios. O catedrático Inácio Rolim, que viveu no século XIX, foi um dos primeiros defensores e divulgadores dessa tese. Ele foi um sacerdote católico e educador brasileiro, que era chamado pelo imperador Dom Pedro II de Anchieta do Nordeste, uma comparação com José de Anchieta, padre considerado santo pela Igreja Católica e que foi o fundador da cidade de São Paulo. Inácio de Souza Rolim também foi membro da Academia Paraibana de Letras e defendia, como dito, veementemente a tese de que os fenícios da antiga Canaã navegaram até o Brasil e também outros povos do Oriente Próximo, deixando vestígios como esses que estamos vendo aqui. O que também não explica esse aspecto de derretimento nas rochas, como se tivessem sido queimadas ou derretidas como cera. Quem sabe tivessem ficado um tempo submersas debaixo da água. Quem sabe, de novo, depois de algum desses dilúvios relatados por todas as culturas do passado. Qual é a sua opinião a respeito? Deixe aí nos comentários que nós queremos saber. Não esquece de deixar o seu like no vídeo se você gostou, se inscrever aqui no canal Além da Nuvem e ative o sino para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo. Instituto São Brandão.